Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Profatcast, o podcast que te ensina a ter produtividade financeira. Quer ter qualidade de vida enquanto o dinheiro trabalha para você. E para você que não me conhece, eu sou Mariana Pérez, mentora de produtividade e gestão de tempo aqui do Produtividade Financeira. E hoje eu quero te contar como a sua mentalidade pode ser a sua maior inimiga ou a sua maior aliada. E antes de começar, deixa o seu like aqui. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no canal e aperta o sininho das notificações para você não perder nenhum dos nossos episódios. E se você está aqui no Spotify, avalia com 5 estrelas. Vamos lá. Nossa mente. Você sabia que 60% do seu resultado, de qualquer resultado, está atrelado à sua forma de pensar? Por que você acha que um jogador de futebol perde um pênalti? Você acha que ele não está preparado? Que ele não treinou o suficiente? Claro que não. Você também, às vezes, fica com essa sensação de que você nadou, se preparou e morreu na praia? Ou seja, você está correndo atrás para conquistar os seus resultados, mas na hora H você trava ou se enrola todo. Se você tem essa sensação, esse episódio é para você. Ou se você conhece alguém que tem essa sensação, já encaminha, compartilha esse episódio também, porque hoje eu quero te mostrar 4 regras para você ter a sua mente como sua maior aliada e não como sua maior inimiga. Fazendo gol contra, né? A gente não precisa disso. Regra número 1. Você precisa acreditar. Acreditar no quê? Acreditar que é possível. E por que isso é importante? Por que você precisa acreditar que, seja lá o que você estiver fazendo, isso é possível? Por exemplo, no caso do jogador de futebol, que ele precisa estar na frente do gol e acreditar que ele consegue fazer aquele gol na hora de marcar o pênalti. Por que isso é importante? Você sabia que todo pensamento que você tem, seja ele positivo ou negativo, o seu cérebro vai liberar uma substância química diante deste pensamento? Ou seja, se você tem um pensamento negativo de que não vai conseguir, de que não vai dar certo, ou de que vai ser muito difícil, o seu cérebro ele vai liberar substâncias que vão reduzir a sua energia. O seu ritmo vai ser mais lento, você vai estar fisicamente prejudicado pelo seu cérebro, que veio de um pensamento. Ou seja, você não pode entrar num jogo duvidando de que você vai ganhar. Qualquer desafio que tenha na sua frente, se você já entrar com esse pensamento, se você já entrar com a dúvida, o seu corpo se prepara quimicamente para essa situação e você vai ficar mais lento, você vai ter mais dificuldade para agir. Existem vários estudos que mostram isso, que quem coloca os nossos limites dentro do que é possível ou não, somos nós mesmos. Mas a história que eu mais gosto, a minha história preferida, que demonstra esse cenário, é a história de um estudante de medicina, se eu não me engano, da Universidade de Oxford. Ele foi participar de uma competição de atletismo em 1952. E ele foi, assim, humilhado. Ele saiu de lá, na última colocação, e ele tinha se preparado e tal. Diante dessa humilhação, desse fracasso, ele se colocou um desafio. Ele falou, eu vou dar a volta por cima. E o desafio que ele se colocou foi correr 1 milha abaixo de 4 minutos. Até então, o recorde daquela época era 4 minutos e 1 segundo para correr 1 milha. Ele ficou 2 anos se preparando para quebrar esse recorde. E em 1954, ele conseguiu. Ele correu 1 milha em 3 minutos e 59 segundos. E foi um feito naquela época, na Inglaterra. Até prêmio diretamente da Rainha Elizabeth, ele ganhou. Mas sabe o que é mais curioso disso? Esse recorde dele durou 46 dias apenas.
Sabe por quê? Porque ele quebrou uma barreira emocional coletiva. Ou seja, ninguém acreditava que era possível correr abaixo de uma milha. Então, ninguém conseguia. A hora que ele quebrou essa barreira, ou seja, as pessoas passaram a acreditar que era possível, porque naquela época tinha estudos que falavam que o corpo humano não era preparado para isso e tal. Quando ele quebrou essa barreira emocional, todo mundo começou a acreditar que era possível e começou a vir recorde abaixo de recorde. E o feito dele ali durou 46 dias. Então, isso fecha bem e mostra para a gente como que o primeiro passo, ou seja, para colocar a sua mente como sua aliada e não como sua inimiga, é você, diante de um objetivo, de um desafio, você acreditar que é possível. Então, essa é a nossa primeira regra. E não é à toa, né, que um dos homens, o homem, na verdade, considerado mais sábio e rico que passou por essa terra, que estamos falando de rei Salomão, que foi rei de Israel por 40 anos, disse: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. E também não por acaso que o famoso empresário aí brasileiro Jorge Paulo Lemann também afirmou que nunca viu uma pessoa pessimista ter sucesso na vida. Então, acho que dá para a gente acreditar, né? O quanto que é importante a gente acreditar no poder da nossa mente. Se você tiver num dia difícil, uma situação difícil, entenda, quando vierem as dificuldades, as adversidades, quando o processo doer, quando o dia a dia cansar, você só precisa de uma coisa. Você só precisa ser otimista e acreditar que é possível. Combinado? Regra número 1. Regra número 2. Substitua na sua vida a palavra perfeição por progresso. A busca pela perfeição pode ser um dos maiores obstáculos na sua jornada, no seu caminho, para qualquer coisa que você quer conseguir, que você quer ter sucesso. Diante dessa busca pela perfeição, muitas pessoas se paralisam. Sabe, a pessoa fica paralisada porque ela olha para a situação e imagina algo saindo diferente do planejado. E aí, quando ela pensa isso, ela não sai do lugar. E o que você precisa entender nessa situação? Que a perfeição é uma meta inalcançável. Que as nossas falhas, os nossos erros durante o processo são a melhor oportunidade para que a gente aprenda, para que a gente evolua no processo. Então, não tem aprendizado sem falha. Como é que você vai ter sempre a perfeição? Então, a gente precisa conviver bem com as nossas falhas e olhar para as nossas falhas como etapas do processo. Então, a perfeição, ela é uma armadilha. Quando você está constantemente nessa busca, além de você não sair do lugar, você fica sempre se enganando. Você fica adiando as coisas. Então, você também não fala, eu não vou fazer, pronto. Tomou a decisão de não fazer e vai para outra coisa. Você fica aqui, nesse momento que você gasta mais a sua energia pensando que, não, uma hora eu vou fazer, uma hora eu vou começar, uma hora eu vou estar preparado. E você fica nessa busca e fica só adiando. E aí você fica preso nesse ciclo onde o medo de errar te impede sequer de tentar. E aqui você precisa entender, perfeição não é garantia de sucesso. Mesmo que se você não errasse, isso não é garantia de que você vai ter sucesso. O que te traz sucesso é você estar em movimento. Então, a perfeição que está te impedindo de dar o primeiro passo com medo de errar, na verdade, ela está te afastando de entrar no jogo que te leva para o sucesso, de qualquer coisa que você vai fazer, que é o jogo do movimento, que é o jogo de estar em ação. Então, ficar parado ou ficar adiando o início das coisas, travado pela perfeição, não funciona. Então, por exemplo, no mundo dos investimentos, o que acontece muito? A pessoa fica buscando o momento perfeito para achar a ação perfeita, o investimento perfeito, sem risco, o momento certo de vender, o momento certo de comprar na melhor época, comprar no melhor preço, vender no melhor preço. E isso a gente sabe que é impossível. Então, o que acontece? Ela não faz nada.
ela fica paralisada. Ou ela fica paralisada com medo de investir, ou ela fica paralisada com medo de tomar o risco de uma ação, ou paralisada com um ativo, com medo de vender, esperando o melhor momento e passa pelo momento de crise. Então, essa busca pela perfeição, ela é o que mais atrapalha, que nos impede. E isso vem o quê? Da nossa cabeça, da nossa mente. Então, não tem nada melhor do que agir, nada melhor do que se colocar em movimento. Quando você coloca o progresso, não a perfeição, como a sua meta principal, então a sua meta principal não é ser perfeito, e sim progredir. Você abre espaço para o quê? Você abre espaço para o aprendizado. Progresso significa dar valor, você valoriza as pequenas vitórias do processo. E essas pequenas vitórias, né, que te alimentam e que te fazem ter combustível para continuar seguindo na jornada, seguindo no passo a passo. E aqui, né, um grande investidor aqui que a gente conhece, Warren Buffett, ele enfatiza que investimento é investir consistentemente, em vez de tentar prever o mercado e pegar o melhor momento. Então, não é o melhor momento que vai te trazer o melhor resultado, mas sim a constância de você estar progredindo etapa por etapa. Tomar uma aguinha aqui? Então, o progresso, ele traz para a gente essa visão de longo prazo, que também é essencial aqui no mundo dos investimentos. Então, nunca foque, né, no perfeito, adiando as suas iniciativas e buscando sempre fugir dos erros. Então, conviva bem com esses erros e foque no progresso a longo prazo. Para isso, você precisa ter uma mentalidade de crescimento, que é exatamente isso, que é encarar os erros e os obstáculos durante essa jornada como uma experiência de aprendizado. É essa visão, essa perspectiva que vai te trazer crescimento e que vai te trazer resiliência, que vai te trazer força para você se adaptar a esses obstáculos que você vai encontrar no meio do caminho. Essas falhas que vão te ensinar o seu próximo passo. Então, essa cabeça de pensar no progresso e não na perfeição, ela vai ser a sua melhor amiga e vai te permitir sair do lugar e não ficar parado, estagnado, sem conseguir se movimentar diante do resultado que você está buscando. Combinado? Então, essa foi a regra número 2. Nossa regra número 3. Não fuja do desconforto, pois é o desconforto que esconde as melhores oportunidades. Se você tirar o obstáculo da sua jornada, da sua caminhada, você está tirando todas as suas oportunidades de crescimento, de desenvolvimento. Ou seja, sem desconforto não tem crescimento. Pode me falar, quantas vezes a sensação de desconforto te fez evitar alguma coisa, te fez evitar tomar alguma ação? Sabe aquele desconforto que mexe aqui, que mexe no nosso estômago, dá aquele frio na barriga, a famosa borboletinha no estômago? Como que você olha para essa borboletinha? É uma borboletinha, né? Aquele desconforto que te paralisa, ou você já sabe lidar com esse desconforto? Esse friozinho na barriga é um dos principais indicadores de que a gente está em movimento. Mas não só em movimento, não só assim, né? Um movimento constante. Um movimento de que a gente está rompendo os nossos limites, de que a gente está evoluindo, de que a gente está crescendo. Então, esse é o valor do desconforto. E a gente precisa entender isso, que o desconforto é esse sinal de progresso. É a forma que o nosso corpo, que a nossa mente responde quando a gente está num cenário desconhecido. E o que eu falo, que eu sempre deixo claro, o conforto não significa que ele é
mais fácil, ele só representa algo que você já conhece. O desconforto não significa necessariamente algo mais difícil ou algo que vai te exigir mais esforço ou mais alguma coisa porque é desconfortável, que você vai ter que fazer mais força ou alguma coisa nesse sentido. Não. O desconforto, ele vem do desconhecido. E, às vezes, você está muito mal na sua zona de conforto. Só que ela é de conforto porque você já conhece. E você tem uma oportunidade de estar muito bem, de dar passos muito maiores, só que ainda te causa desconforto porque é desconhecido. Então, cada vez que a gente enfrenta esse nosso desconforto, esses nossos desafios, e aqui pode ser num projeto, pode ser em alguma coisa complexa que você quer fazer, ou um momento de dificuldade, na verdade, quando você consegue enfrentar isso, você está diante, necessariamente, de uma oportunidade de romper um limite, de romper uma barreira. E quanto mais a gente tenta evitar essas situações, mais a gente perde as oportunidades. Então, ter ferramentas para lidar com esse desconforto, né, e com esse movimento de aprendizado é a chave para que a gente consiga evoluir, se adaptar a essas novas habilidades. E assim, uma lição que a gente pode ter aqui, muita gente tem esse frio na barriga só de ouvir a palavra investimento. Fala, mas eu não sei fazer isso. Isso não é para mim, isso é muito complicado. E aí acaba não saindo dessa zona de conforto, que não necessariamente é melhor, e eu posso afirmar que ela é pior, com medo de ir para algo que é desconhecido. E aqui é importante tornar o quê? O desconhecido conhecido. Só assim você vai tirar esse frio da barriga. E esse aqui é nosso papel, né? Esse aqui é nosso papel no Produtividade Financeira. Te trazer, né, conhecimento para esse mundo dos investimentos que te deixa com esse frio na barriga. E aqui é um progresso, né? Então, assim, se você não sabe investir nada, a gente está agora, inclusive, no meio do nosso evento gratuito, né, que é a Hora de Investir. Inclusive, hoje à noite vai ter a principal aula dessa nossa semana, né, de aprendizado da Hora de Investir. Então, aproveita aí, vou pedir para o pessoal colocar o link aqui embaixo, se inscreve e não perde a aula de hoje. Porque aqui o nosso papel é justamente esse, é te ensinar, é te levar a aprendizado para que você perca esse desconforto e dê o seu primeiro passo nos investimentos, para que você consiga ter conhecimento para sair da sua zona de conforto e entrar na zona que hoje é de desconforto porque é de desconhecimento. Então, não perde essa chance. Aproveita esse momento e participa do nosso evento A Hora de Investir. E para você ter certeza disso, eu quero que você faça um exercício aí. Eu quero que você pense nas principais conquistas que você teve na sua vida, aquelas que você tem mais orgulho. E me responde aqui se elas não vieram de momentos de dificuldade. De quando você saiu da zona de conforto e encarou o seu desafio. E aí, eu tenho certeza que você lembrar dessa situação vai fazer você entrar aqui no nosso evento. E se você já está mais evoluído nos investimentos, mas tem medo do próximo passo, também entra em contato com a gente, que a gente tem, né, a nossa escadinha de progresso. Então, a gente tem aqui programas desde para você aprender a investir do nada, até você que é um investidor experiente e fabrica os seus dividendos, que os investidores experientes vão entender o que eu estou falando. Então, conta aqui com a gente, porque esse é o nosso papel, é te tirar dessa zona do desconhecido e te levar para o conhecido. E é justamente quando você sai dessa zona de conforto que você se torna mais criativo, que você busca nova solução, que você sai desse ambiente de paralisação. E aí que a gente vê, né, as novidades, as oportunidades e o verdadeiro crescimento. Então, eu falo que se expor, né, à zona de desconforto é como se fosse a nossa academia mental. A gente não vai na academia para fortalecer, né, nossos músculos.
Então, aqui a nossa academia mental, que é o desconforto, fortalece, ela prepara, né, o nosso cérebro para os desafios, para tomada de decisão. Para tomada de decisão que sempre vem na frente. Eu falo que sair da zona de desconforto é a nossa academia, né, do cérebro. É onde a gente tonifica ali, igual a gente tonifica os nossos músculos, a gente se prepara para os desafios. A gente tem criatividade, a gente sai da zona, né, a gente busca a solução para os nossos problemas. Quando a gente consegue olhar para isso, né, e encarar esse nosso desconforto. Um exemplo claro disso é quando você está ali, sei lá, num perrengue financeiro. E aí tem muita gente que paralisa diante disso, né? Assume um papel ali de eu não tenho o que fazer. Se você está acostumado a olhar para essas situações de dificuldade, de desconforto, como algo que te impulsiona, por exemplo, um momento de perrengue financeiro, você observa aquela pessoa que faz renda extra, que é uma das coisas que a gente estimula muito aqui também, né? Então, assim, eu preciso fazer esse dinheiro. Então, você vai lá e você se reinventa e você vai vender brigadeiro no prédio, ou você vai vender alguma coisa aí no Desapega que está na sua casa. Ou seja, você se torna criativo, você busca solução para aquele desconforto e não você se fecha na sua zona de conforto. Deu para entender? Nossa regra número 2 aqui. Então, olhe para situações desafiadoras não como uma parede, mas como uma porta que te leva para o novo, que te leva para a oportunidade. Combinado? Vamos agora para a nossa regra número 4, para a gente fechar esse mapeamento aqui de como tornar nossa mente nossa maior aliada. Regra número 4. Viva os 3 Cs. Mas que Cs são esses? Comece, continue e conclua. Não valorize apenas as iniciativas, mas também as acabativas. Quanta gente começa um monte de coisa e se alimenta dessa dopamina, dessa motivação inicial e começa um monte de coisa e não termina. Então, aqui, o importante é você entender que o que de fato vai te levar para ter resultado, para ter consistência, é começar, continuar e concluir. Então, começar. Você tem que iniciar de onde você está, com o que você tem. O primeiro passo de qualquer coisa que você vai fazer sempre é o mais desafiador e o mais importante também. Então, se você quer começar algo novo e não consegue, porque você fica ali preso no medo, na incerteza, ou às vezes lá no perfeccionismo, como a gente falou anteriormente, e você tem essa dificuldade, né, de iniciar, saiba que você está pecando na etapa principal para você alcançar os seus objetivos. Então, aqui você precisa focar em sair da inércia e não permitir que esse medo te paralise. Você tem que lembrar que você não precisa ter tudo planejado. Você não precisa olhar o caminho inteiro, saber passo a passo de tudo que você vai fazer antes de dar o primeiro passo. O importante é você começar, porque conforme você vai se movimentando, você vai tendo clareza do que está adiante. Você vai enxergando. O Renan fala muito uma analogia, né? Nesse sentido que você está numa estrada com uma neblina e às vezes você não se mexe porque você está ali, sei lá, numa neblina, numa curva, e você não enxerga para frente. Mas você não precisa enxergar tudo. Você só precisa enxergar os próximos 20 metros para você se movimentar. Quando você andar 20 metros, você vai enxergar os próximos 20 metros. E dessa forma você vai caminhando. Então, não deixe de evoluir. Não fique preso nessa sensação de só sair do lugar quando você enxergar o caminho inteiro. Então, o mais importante é você dar o primeiro passo. E aqui eu quero que você pense em quantas vezes você deixou para trás algum projeto, alguma tarefa, porque você não se sentia
totalmente preparado. Quero que você pense aí. Porque você fazer esse exercício de pensar é o que vai te motivar a mudar, né, essa forma de pensar. Porque aqui o que eu estou querendo te mostrar? Eu estou te mostrando um novo jeito de você treinar a sua mente. Então, você precisa entender como a sua mente funcionou até hoje para você mudar e construir uma nova forma dessa mente funcionar. Então, pensa nessa situação que você ficou com medo de começar. Só que quando você começou, você percebeu que você podia sim ajustar esse caminho. Você não precisava ter esperado esse tempo todo antes de dar o primeiro passo. Muitas vezes, a única coisa que a gente precisa é esse impulso para dar o primeiro passo, para começar. Depois, as coisas vão fluir mais facilmente. Então, não esqueça. O primeiro passo é o mais importante, o C do começar. Mas ele não é o único, né? E tem muita gente que, né, o problema não é o começar. Então, assim, isso que eu falei aqui, que eu trouxe, é para quem paralisa já no começar. Mas tem aquele grupo que está aqui também, que é o grupo que, beleza, o começar é fácil. Não tenho medo ali e tal, eu vou. Mas o continuar, aí trava. Aí é o grupo que cai aqui nessa fase do videogame. E o continuar, ele exige uma outra coisinha aqui da nossa mente, né? O começar, ele exige mais esse impulso, né? Essa coisa de, muitas vezes, se jogar na estrada sem enxergar o todo, sem ter que ter o planejamento como um todo. O continuar, ele exige da gente a tal da consistência, né? O começar é a iniciativa. O continuar é a consistência. E a consistência, ela traz com ela o quê? A resiliência. Ou seja, a força, né? A persistência de, apesar dos tropeços da vida, se levantar e continuar. Não é você, né, parar na primeira dificuldade, aí você fala, acho que eu nem queria tanto assim. Então, a continuidade, né, o continuar, exige essa consistência e a resiliência. Então, uma vez que você começou, é essencial que você mantenha o ritmo. A consistência, ela é o que vai diferenciar se você vai chegar onde você quer chegar, se você vai ter sucesso no seu projeto, na sua iniciativa, no seu aprendizado, daqueles que ficam no caminho. Então, aqui é a etapa, que é a fase do videogame, de que segue quem tem consistência. Porque começar é fácil, você tem aquele entusiasmo, né? Você inicia, mas à medida que os obstáculos vão surgindo, é a hora que você tem a prova real ali da sua determinação e da sua resiliência. Então, quando as dificuldades aparecem, a sua capacidade de continuar, ela vai depender da sua capacidade de se adaptar aos obstáculos. E aqui eu gosto sempre de associar com uma maratona, né? Que não adianta você começar, você começa ali na maratona, eu estou nem falando da maratona em si, só o treino já te ensina isso também. Que você começa com aquela empolgação, é um projeto legal, um projeto que vai te fazer bem, vai fazer bem para o corpo, para a mente, vai ser desafiador, vai te trazer realização. Só que não adianta você começar com essa energia, com esse gás, né, do começo. Você precisa ter ali a consistência, a resiliência de se manter, de se sustentar nesta iniciativa, né, nesse projeto, sustentando esse esforço, essa motivação até o final, depois de 42 quilômetros correndo. Então, para mim, a maratona, ela exemplifica muito essa capacidade de se adaptar ao esforço que você precisa fazer para concluir um projeto. Então, começar iniciativa, desafios, você precisa ter consistência para continuar. E aí você precisa concluir. E a conclusão, né, das coisas, ela é uma das principais armadilhas para vários projetos que ficam aí no meio do caminho. Porque a maioria das pessoas não finalizam o que elas iniciam. Elas ou morrem na primeira fase do videogame ou na segunda.
E completar, né, concluir uma tarefa, um projeto ou alguma coisa, é muito mais do que dar um check. Né? É muito mais do que passar para o próximo desafio. Essa sensação, né, de você concluir algo que você se propôs a fazer, né, que você se colocou como um desafio, como um sonho, né? Pega lá suas metas de começo de ano, então do que você se propõe, do que você pensa como seu objetivo principal de vida, ele é muito mais do que um check nisso. Concluir as coisas que você começa é um comprometimento com você mesmo, com a sua palavra. E essa sensação de você ser fiel, de você ser confiável para você mesmo, é o que vai te trazer autoconfiança para você, de fato, buscar, conquistar e voltar lá no ponto 1. Qual foi o ponto 1 desse episódio? Acreditar que é possível. É só quando você conclui o que você começou que você vai mandar essa mensagem para o seu cérebro de que você é capaz, de que você acredita que aquilo é possível. Se você não conclui as coisas que você começa, se esse já é o padrão da sua mente, você não vai conseguir fazer a primeira etapa, a primeira regra do que a gente falou aqui nesse episódio. Então, o concluir é o que fecha esse ciclo. Então, a gente acabou de fechar aqui um ciclo. Então, para você acreditar que é possível, você precisa concluir. Mas por que a maioria das pessoas não concluem o que elas começam? Porque elas não se apaixonam pelo processo. O que é se apaixonar pelo processo? Você não tem que estar focado só no resultado. Né? Você não tem que estar focado só na medalha da maratona. Não é só isso que tem brilho na sua jornada. Você não tem que ter só a sua independência financeira. Não é só quando você alcançar a sua independência financeira que você vai ter brilho na sua vida, que você vai falar, eu consegui. Você tem que se apaixonar pelo progresso, pelo processo. Você tem que se apaixonar por etapa a etapa do seu processo. Então, você tem que comemorar cada treino que você se superou da maratona. Você tem que comemorar cada pequeno investimento que você fez. Você tem que comemorar ter conseguido fechar o mês no azul. O primeiro mês que você não fechou no vermelho. Isso tem que ser motivo de comemoração. Isso é se apaixonar pelo processo. Quando você vai se retroalimentando dessa satisfação, você tira o foco só do seu resultado final, que às vezes está muito distante, que às vezes você olha e fala, nossa, mas não vou conseguir. Ou seja, você não acreditou que era possível. Aí você desiste. Então, se apaixonar pelo processo, entender que é etapa por etapa, ter essa retroalimentação de comemoração, é o que vai te ajudar a fechar esse ciclo. E não começar e não terminar as coisas ser o seu padrão, né? Ser um vício. Então, é só quando você consegue fechar esse ciclo que você quebra esse padrão. E muitas pessoas, elas não fracassam. Muitas pessoas, elas desistem. Porque fracassar, normalmente, é você sair do jogo. É você desistir de tentar. E, às vezes, a sua próxima estrelinha do videogame estaria na sua próxima tentativa. Mas você não está olhando para a próxima. Você está olhando lá para longe. E aí você não reconhece essa próxima estrelinha, que igual no videogame. Eu sou das antigas aqui, né? Eu sou videogame da época do Super Nintendo. Você vai ganhando as estrelinhas e aquilo vai te dando vida. É exatamente o jogo da vida. Então, você tem que enxergar essas estrelinhas, essa caminhada do processo, como te dando vida. É isso que vai fazer você achar que você é capaz. Então, viver esses 3 Cs, começar, continuar, né? Então, começar, apesar das incertezas. Continuar, apesar das dificuldades. E concluir, olhando para trás e vendo tudo que você percorreu,
Não é para apenas tipo um projeto específico, para uma meta ou para um investimento. É como uma filosofia de vida. Então, comece de onde você estiver. Continue apesar das dificuldades. E jamais, jamais deixe de concluir as suas jornadas, de concluir os seus desafios, a sua palavra, o seu comprometimento com você mesmo. E se você quer ajuda para começar a investir, mesmo sem saber nada, ou seja, para começar, se você quer continuar, apesar do momento, né, dos tropeços do mercado aí, que às vezes está te dando um frio na barriga, e se principalmente você não quer desistir do seu sonho de alcançar a sua independência financeira, não perde essa chance de participar deste evento que está acontecendo agora. Não deixe de contar com o Produtividade Financeira. Estamos todos aqui para te ajudar a fechar esse ciclo. Começar, continuar e concluir os seus sonhos. Combinado? Então, esse foi mais um episódio do nosso Profadcast. Se isso fez sentido para você, compartilha, envia para mais pessoas, avalia aqui com 5 estrelas e não perde o nosso evento, porque ele realmente está muito especial. Bora evoluir?